Ficar o dia todo deitado, zerando as séries do Netflix, jogando videogame, viajando pelo mundo, fazendo esse monte de nada e mesmo assim ter dinheiro caindo na sua conta todo mês. Então nesse vídeo eu quero te mostrar como você consegue ter R$1.000 de renda passiva caindo todo mês na sua conta sem você fazer nada. Fala galera, Gustavo aqui para mais um vídeo do canal Pai Compra. Antes de mais nada eu quero deixar bem claro que eu não apoio nem um pouco as coisas que eu falei no começo do vídeo, até porque eu não imagino os grandes e bilionários do Brasil e do mundo ficando o dia inteiro sentados, deitados sem fazer nada. Dito isso, eu quero fazer um combinado com você. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você não gostar do vídeo lá no final, pode tirar o like, tirar a inscrição. Beleza? Você me ajuda demais e o YouTube entrega o conteúdo para mais pessoas também. Então vamos lá, o que é a renda passiva? É aquele dinheiro que entra periodicamente na tua conta sem que você faça nada para que isso aconteça. Ué, mas tá parecendo aqueles negócios de arrasta para cima para ficar milionário, arrasta para cima que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro e ficar milionário amanhã. Mas pode ter certeza de que você não vai ter R$1.000 de renda passiva todos os meses se você não construir um patrimônio que vai te permitir ter isso. Eu já vou te falar como que faz isso. Antes de mais nada, você precisa saber qual que é a diferença entre um ativo e um passivo. Ativo é tudo aquilo que tem potencial de valorização ao longo do tempo e coloca grana no teu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira a grana do teu bolso. Exemplos de ativos são ações, negócios, fundos de investimento imobiliários, e exemplos de passivo podem ser o seu carro ou até mesmo a sua casa. Hoje você, como a grande maioria das pessoas, vende o seu tempo em troca de dinheiro, então o seu tempo também é um ativo, talvez o seu ativo mais precioso. Hoje você, como a... Cachorro do vizinho... Hoje talvez você, como a grande maioria das pessoas, vende o seu tempo em troca de dinheiro. Seu tempo também é um ativo, talvez o seu ativo mais escasso, porque uma vez que ele passa, não tem como você recuperar. Então é aproveitando ao máximo o seu tempo que você vai conseguir construir o seu patrimônio que vai te permitir ter R$1.000 de renda passiva todos os meses. Existem diversas maneiras de se construir renda passiva. Você pode comprar e alugar imóveis físicos, você pode vender cursos online, pode criar um canal no YouTube, entre outras. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre duas. Já deixa aí nos comentários também se você conhece alguma outra forma de construir renda passiva. Comenta aí embaixo. Os dois ativos que a gente vai conversar hoje são ações e fundos imobiliários e o quanto você precisa ter em cada um deles para construir sua renda passiva de R$1.000. Vamos começar com os FIIs, que é como a gente chama os fundos de investimento imobiliário. Imagina que você compra um apartamento em um prédio e agora você recebe aluguéis sobre isso. Então, ao invés de comprar um galpão logístico inteiro, você compra cotas ou partes desse galpão e passa a receber aluguéis mensais sobre isso. Isso é um fundo de investimento imobiliário. Hoje eu tenho esses 4 FIIs que estão aparecendo aí na tela e todo mês eu recebo aluguel referente às cotas que eu tenho deles. E isso não é uma recomendação de compra. Eu adoro investir em FIIs porque eles têm diversas vantagens em relação aos imóveis físicos. Por exemplo, com R$100 você já consegue comprar um FII, que é impossível com um imóvel físico. No FII você tem uma liquidez muito maior, ou seja, você tem a capacidade de transformar o seu investimento em dinheiro muito mais rápido do que se você comprar um imóvel, por exemplo, uma vez que os FIIs são negociados assim como ações na bolsa. No FII você não tem burocracia de ficar mexendo com papelada, imobiliária, reformas, como você teria com um imóvel físico. E além disso, você vai estar diversificando o seu capital, porque imagina que você compre um imóvel de 300 mil. Vão ser 300 mil imobilizados em um ativo só. Um FII já tem diversos imóveis, ainda mais se você comprar vários FIIs, você vai estar diversificando ainda mais o teu patrimônio. Gustavo, mas qual que é a importância da diversificação? Imagina que você compra esse imóvel de 300 mil e recebe todo mês R$1.500 lá do teu inquilino. De repente esse inquilino sai de lá e você perde essa renda repentinamente. Pode acontecer isso nos FIIs também, só que é muito mais difícil, porque como o FII tem diversos imóveis e diversos inquilinos,
Se um inquilino sai, não faz tanta diferença no todo. Então, com a diversificação, você vai mitigar, vai diminuir o teu risco. Então, se você ainda não investe em FII, só que tem vontade, vai lá, estuda bastante, procura conhecer os diferentes FIIs, se é de papel, se é de laje, o que é a vacância, né? A taxa de desocupação, quais são os riscos envolvidos e vai embora. Então vamos lá, vou te mostrar quanto que você precisaria ter em cada um desses FIIs para ter os R$1.000 de renda passiva todo mês. Lembrando que FIIs pagam aluguéis mensalmente, tá bom? Depois eu vou aplicar o princípio da diversificação para mostrar também quanto você precisaria ter no total, se você fosse dividir em cada um desses FIIs, quanto que você precisaria ter para ter os mesmos R$1.000. Então vocês podem ver aí na tela que no BCFF11 eu precisaria de um pouco mais de R$180 mil para ter os R$1.000 de renda passiva. Já no HGLG11 eu precisaria de um pouco mais de 229 mil, no KNRI um pouco mais de 243 mil e no ALZR mais de 326 mil reais. Então só nisso aqui a gente já consegue perceber que seria muito mais vantajoso eu ter mais BCFF11 do que a ALZR11, porque o BCFF está bem mais barato em relação ao que ele está pagando de aluguel por cota todo mês. Então cada um desses valores aí, se você investisse individualmente em cada fundo imobiliário, você conseguiria lá aproximadamente R$1.000 de renda passiva todo mês. Mas vamos lá agora, aplicando o princípio da diversificação, se eu precisasse de R$250 em cada um deles por mês, ou seja, pegar R$1.000 e dividir pelos 4 fundos, quanto que eu precisaria ter em cada um para diversificar mais meu patrimônio? Vocês estão vendo aí na tela que eu precisaria de mais ou menos R$45.300 de BCFF, um pouco mais de 57.300 em HGLG, 60.800 aproximadamente em KNRI e 81.500 aproximadamente em ALZR. Vocês estão vendo que a ALZR está sempre lá puxando a balança, né? Sempre ficando mais caro de todos. Então se eu parar para pensar, talvez faria mais sentido eu aplicar mais dinheiro em BCFF, que está me pagando mais, e menos em HGLG. Vamos fazer essa conta aí para ver quanto que ficaria? Então vamos lá, eu separei assim, 35% em BCFF, 25% para HGLG e KNRI e 15% para ALZR11, beleza? Quanto que eu precisaria ter? Lá em BCFF eu teria mais de 63.400, em HGLG 57.300 aproximadamente, KNRI 60.800 e em ALZR 63.400 aproximadamente. Então, somando todos esses valores, eu precisaria de um pouco mais de 230 mil para ter R$1.000 de renda passiva todo mês caindo na minha conta, sem eu mover um dedo para que isso aconteça. Então, se a gente puxar de volta aqueles valores individuais onde eu estava investindo em cada um dos FIIs separadamente, a gente vai perceber que fica um valor bem próximo da diversificação. Só o BCFF mesmo que fica bem mais abaixo, mas realmente não compensa o risco de investir em um ativo só. O ideal é que você diversifique, mesmo que você tenha que investir um pouco mais para ter o mesmo retorno, beleza? Bom demais, então fica aí comigo que agora que a gente já entendeu que dá para fazer R$1.000 por mês com FIIs, vamos ver como que funciona com ações. A ação é uma pequena parte de uma empresa, então se você tem ações de Itaú, Itaú tem lá o lucro dele, ele vai dividir o lucro dele com você de acordo com o número de ações que você tem. Isso é chamado de dividendo ou proventos. Então, se você quiser saber mais como investir em ações, clica aí no card aí em cima ou espera o vídeo terminar e lá na descrição vai ter o link para esse vídeo, como investir em ações na prática. Então vamos montar uma carteira fictícia de ações que pagaram bons dividendos nos últimos anos, quanto que a gente precisaria ter em cada uma delas para ter lá os nossos R$1.000 de renda passiva aproximadamente. Valendo ressaltar também que ações que são boas pagadoras de dividendo geralmente têm um upside menor, ou seja, ela tem uma tendência de crescimento menor, uma vez que ela já atingiu certa maturidade no mercado. Diferente das empresas que estão começando, empresas menores, que elas pagam menos dividendos, mas investem mais em si mesmas, o que é ótimo para o acionista, porque a empresa está investindo em si e o potencial de crescimento dela é muito maior. Já as empresas que pagam mais dividendo têm um potencial de crescimento menor, uma vez que elas já atingiram certa maturidade aí no mercado. Em parceria com o Money Times, nosso time reuniu as 10 maiores pagadoras de dividendo nos últimos
5 anos e a gente vai usar a média do dividend yield, ou seja, do percentual de dividendo que essas empresas têm pagado nos últimos anos. Valendo ressaltar também que dividendos passados não significam dividendos futuros, ou seja, aquilo que a empresa já pagou não significa que ela vai pagar novamente. Então, dito isso, não é uma recomendação de compra, é realmente para que você saiba que ao escolher boas empresas você tem o potencial de ter uma renda consistente. Então dá uma olhada aí na tela nas 10 maiores pagadores de dividendo nos últimos 5 anos e o quanto você precisaria ter investido em cada uma delas para conseguir ter os R$1.000 de renda passiva todo mês. Então é importante a gente ressaltar também que as ações são diferentes dos FIIs que pagam aluguel todos os meses. Ações vão pagar aí, as mais comuns sendo de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. E além disso, elas não pagam a mesma quantia todo mês ou toda vez que elas vão pagar dividendo. Então pode ser que num ano você receba mais, no outro você receba menos. Então se você for escolher investir em ações pensando nos dividendos, pega lá um histórico maior do que o dividendo do último ano. Porque talvez você veja um grande investimento no ano passado, mas um pequeno histórico de dividendos ao longo do tempo, que pode significar que ela não vai continuar pagando a mesma quantia. Como a gente vê no exemplo, a gente precisaria de bem menos dinheiro em ações do que em fundos imobiliários para que a gente conseguisse ter os mesmos R$1.000 de renda passiva. Mas calma aí, nem tudo são rosas, nem tudo são as mil maravilhas. A gente precisa ter em mente que investir em ações é relativamente mais arriscado do que investir em fundos imobiliários. A volatilidade em ações é maior do que a em FIIs. E como eu já disse, as ações não pagam rendimentos mensais diferentes dos FIIs, podendo aí pagar mensalmente, de 3 em 3, 6 em 6 ou até de ano em ano. Então, olhando para um panorama geral, a gente precisa pensar nos princípios. Investir somente em ações ou somente em FIIs feriria o princípio da diversificação para diluir o seu risco. Rendimentos e proventos passados não serão iguais aos do futuro. Em um ano elas têm mais lucro, em outro menos. O setor onde elas atuam pode mudar, a economia pode mudar, elas precisam inovar, elas dependem do setor onde elas atuam, da economia mundial, nacional, de inovações, dos produtos e soluções que elas oferecem. Então não invista em alguma coisa que você não conhece, só porque ela pagou por algum motivo bons dividendos no ano passado. Não invista em um fundo imobiliário que você não faz ideia do que seja, só porque tem pago bons rendimentos. Estude cada um deles e principalmente olhe para um histórico maior. Não olha só para os últimos 12 meses, olha para pelo menos 5 anos aí. Não invista naquilo que você não conhece. Aquele influencer que falou daquela ação, aquele teu amigo que nunca investiu na bolsa, mas tem certeza que a ação X vai disparar, aquela dica quente, aquele arrasta para cima. O maior e melhor investimento que você pode fazer hoje é em você mesmo, no seu conhecimento. Vá conhecendo, estudando, aplicando aos poucos. O sucesso é amigo dos pacientes. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, comenta, compartilha com seus amigos e tchau!